Olá! Hoje a gente vai desvendar uma coisa que está literalmente em todo lugar, o tempo todo: o movimento. Sabe, desde uma bola rolando no chão até um foguete subindo para o espaço, a física nos dá as regras do jogo para entender como tudo isso funciona. Então vamos começar a decifrar esse manual. Olha, a nossa intuição sobre o movimento quebra um galho, e tanto no nosso dia a dia. Mas na hora de um desafio maior, tipo construir um carro de corrida ou, sei lá, botar um satélite em órbita, aí a intuição não dá conta do recado. É aí que a física entra, com aquela precisão cirúrgica que a engenharia precisa. E é sobre essa precisão que a gente vai conversar. Certo. Então, por onde a gente começa? Na física, o primeiro passo é quase sempre o mesmo: simplificar o problema para poder focar no que realmente interessa. E a primeira grande ferramenta para essa simplificação é uma ideia chamada ponto material. Pensa só, um carro viajando centenas de quilômetros numa estrada. Para calcular o tempo da viagem, faz diferença a cor dele ou o modelo? Claro que não. Então, o que a física faz? Ignora o tamanho, ignora a forma e trata aquele carro todo como se fosse um único pontinho. Isso deixa a matemática muito mais limpa e o foco vai todo para o que importa: o movimento. Agora, vamos para um exemplo bem prático. Imagina essa bola aí. Alguém joga ela, ela vai até a parede, bate e volta um pedaço do caminho. Parece bem simples, né? Só que a física tem duas maneiras bem diferentes e muito importantes de medir essa jornada. E aqui está a grande sacada. A distância percorrida é o odômetro do carro, sabe? É o caminho todo. Os 12 metros de ida mais os 4 de volta, 16 metros no total. Já o deslocamento só quer saber do começo e do fim. Em linha reta, onde a bola parou em relação a onde ela saiu, a 8 metros. Então, olha que interessante. Duas medidas, duas informações totalmente distintas sobre o mesmíssimo movimento. Medir é fundamental, claro. Mas como a gente consegue, sei lá, visualizar a jornada de um objeto com o passar do tempo? Vamos transformar esses números numa história. Bom, o primeiro passo é sempre coletar os dados. A gente pode anotar a posição de um carro, por exemplo, a cada minuto. O resultado é essa tabela aí, cheia de números. É útil, sim, mas não é muito visual. Fica difícil bater o olho nesses dados e realmente enxergar a viagem, não é mesmo? Mas é aqui que a mágica acontece. Na hora que a gente pega essa tabela e transforma num gráfico, a história toda do movimento salta da tela. De repente, não são mais só números perdidos. É uma jornada visual que a gente consegue entender de cara. E o formato da linha no gráfico conta tudo pra gente. A linha está bem inclinada, subindo rápido, significa alta velocidade. A linha ficou reta, na horizontal, o objeto parou. O gráfico vira um mapa completo e visual da viagem. Beleza, a gente já viu como a posição muda. Mas com que rapidez ela muda? E isso nos leva direto para o próximo conceito-chave: a velocidade. A velocidade é basicamente a ferramenta que a física usa para medir essa mudança de posição. Ela não diz só se um objeto está se movendo, mas diz exatamente o quão rápido a posição dele está mudando a cada instante. E assim como a gente viu com distância e deslocamento, também tem dois tipos de velocidade. A velocidade média olha para o resultado final da viagem. Pensa numa ida e volta ao mercado. O deslocamento final é zero, né? Então a velocidade média também é zero. Mas a velocidade instantânea, essa é o que o velocímetro do carro está marcando a cada segundo. Durante a viagem, é claro que ela nunca foi zero. Ok, mas e quando a própria velocidade muda? Quando a gente pisa no acelerador ou no freio do carro? Bom, isso é aceleração. Aceleração é isso, é a medida da variação da velocidade. O exemplo mais clássico de todos é uma pedra caindo. A cada segundo que passa, a velocidade dela aumenta em quase 10 metros por segundo. Essa é a famosa aceleração da gravidade. E voltando para os gráficos, a coisa fica mais legal ainda. Para um objeto com velocidade constante, o gráfico de velocidade é uma linha retinha horizontal. E o grande segredo é que a distância que ele percorreu é exatamente a área do retângulo formado embaixo dessa linha. É uma ideia simples, mas muito poderosa. Só que, na vida real, quase nada tem velocidade constante. E se a velocidade estiver sempre mudando, como no caso da pedra caindo? O gráfico agora é uma linha inclinada, uma rampa. Como é que a gente calcula a área de baixo disso para achar a distância? A solução para isso é genial. É o seguinte: a gente divide essa área toda em um monte de retângulos bem fininhos. Cada um deles representa um movimento num instante de tempo tão pequeno que a velocidade ali dentro é praticamente constante.
Aí é só somar a área de todos esses retângulos e pronto, temos a distância total. E com essa ideia, que parece tão intuitiva de somar pequenos retângulos, a gente acaba de esbarrar na essência de uma das ferramentas mais poderosas de toda a matemática: o cálculo integral. É isso, encontrar a área debaixo de uma curva é na prática o que os matemáticos chamam de integração. Até agora, a gente só falou de movimento em linha reta, para frente e para trás. Mas o mundo real tem altura, largura, profundidade. Como a física descreve isso? A estratégia da física para isso é surpreendentemente elegante. A gente quebra o problema em partes. Em vez de tentar analisar um movimento super complexo em 3 dimensões de uma vez, analisamos cada dimensão separadamente. Uma para frente e para trás, outra para a esquerda e para a direita e uma terceira para cima e para baixo. E isso nos leva a uma distinção fundamental. Existem as grandezas escalares, que só precisam de um número. A temperatura é 100 graus e ponto final. Mas existem as grandezas vetoriais que precisam de mais informação. Posição, por exemplo. Não basta dizer 500 metros, é preciso dizer 500 metros para leste. Precisa de um número, que é a magnitude, e de uma direção. Então, o resumo da ópera é o seguinte. A gente começou com uma ideia bem simples, de um ponto se movendo numa linha. E aos poucos fomos adicionando camadas. Velocidade, aceleração e agora os vetores. Com isso, construímos um kit de ferramentas completo e superpoderoso para descrever qualquer tipo de movimento no nosso universo tridimensional. E agora fica a provocação. Com todas essas ferramentas em mãos, como a gente usaria isso para descrever a dança tão complexa de um planeta girando em sua órbita? Do movimento de uma simples bola até o balé dos corpos celestes, os princípios são exatamente os mesmos. A física do movimento é a linguagem universal que descreve como tudo se move no cosmos.